Bom dia, turma. Vamos aí dar continuidade à nossa aula, né? Passou o São João, todo mundo aí na paz, com saúde, então vamos lá. Vocês irão abrir o livro aí na página 6, Verdade ou Mentira? Nós vimos lá na aula passada o texto lá, né? O Grúfalo. A história lá bastante interessante, né? A esperteza do ratinho. Então agora o que vocês irão fazer? Olha aí, no texto O Grúfalo, da página 4, uma raposa acreditou nas palavras de um ratinho, ou seja, considerou que ele estava dizendo a verdade. Contudo, depois que a raposa foi embora, o ratinho revelou que o animal de que ele havia falado não existia. Sendo assim, as características atribuídas a esse animal e o encontro marcado com ele faziam parte de uma mentira contada pelo ratinho. Então foi isso que nós vimos lá. Olha lá, nessa história a raposa estava tentando enganar o ratinho e acabou sendo enganada pela mentira que ele contou. Entretanto, na vida real, situações desse tipo não ocorrem entre animais, mas sim entre seres humanos. Afinal, os animais não falam, ou seja, não usam a linguagem, formada por palavras. Portanto, eles não podem escolher entre mentir e dizer a verdade. São as palavras que nos permitem descrever o que existe ou acontece à nossa volta. Contudo, quem fala nem sempre descreve as coisas como elas são realmente, como realmente elas são. Além disso, é possível descrever algo que não existe ou situações que nunca ocorreram. E ainda assim, convencer os outros a acreditar no que está sendo dito. Portanto, as palavras podem ser usadas para dizer verdade ou para mentir. Olha aí a menininha aí, ó. Será que ele está dizendo a verdade? Tem um cachorrinho aí, no au, au, au. Então, essa questão da verdade e da mentira, gente, é complicado. Nós que somos mães, sempre orientamos, pedimos, corrigimos, sempre orientando, sempre falar a verdade, né? Às vezes, nem sempre a gente pode falar a verdade, mas também tem que observar se está prejudicando alguém, né? Vamos dizer assim que a gente omite, alguma coisa, mas sempre pensando no bem. Se for ficar pensando no mal, não dá certo, né, gente? Então, às vezes, a gente tem que... Não é ficar mentindo, mas às vezes acontece a gente ter, que falar uma coisa desde que não prejudique ninguém. Então, essa questão aí, a gente sempre ensina, a não mentir, porque não é bom, a gente causa muitos problemas. Quem já não vivenciou aí, ou já viveu uma situação em que uma mentira, pode atrapalhar muito, pode causar até, sei lá, a morte de alguém, se a mentira, dependendo da mentira. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, evitar ao máximo mentir, porque é sempre bom a verdade, porque a mentira sempre vem à tona. Então vamos lá, conectando com. Quem diz a verdade descreve as coisas como são e as situações tais como ocorreram de fato. Igual eu sempre falo, a verdade é bom demais. Quando você sempre age com a verdade, você não tem medo de nada, Eu falou isso, falei. Não falei, não falei. Eu gosto muito dessa questão da verdade. Então vamos lá. Quem mente faz ao contrário, ou seja, usa palavras para modificar a realidade, descrevendo o que não existe ou afirmando algo que não aconteceu. Em cada uma dessas atitudes tem suas consequências. É lógico, Tudo que a gente faz tem as consequências. Então a gente deve sempre falar a verdade. Eu, sinceramente, quando eu pego a turma, a primeira coisa que eu falo, pode sempre falar a verdade para os pais. Aconteceu? Deve.
Agora, por favor, não falem mentira e não aumentem, porque é complicado demais desfazer, né, um mal entendido. Então pode causar uma série de consequências, né, prejudicando aí as pessoas. Então é sempre bom falar mesmo, mas porém verdade. Então, a verdade também tem suas consequências, né? Então quem gosta da verdade tem que assumir mesmo e aguentar. Olha lá, nós vamos estudar um gênero aí que nós já iniciamos aí na outra aula, fábula. Adoro fábulas. Muito bom trabalhar fábula, que é um outro gênero textual aí, né, gente? É em filosofia, mas nós estamos aí trabalhando aí o gênero fábula. Apresentada a seguir, criada por Esopo, na Grécia Antiga. Pode ajudar você a refletir sobre esse assunto. No texto, um garoto enfrenta as consequências de mentir aos vizinhos. Então depois, né, vou ver se eu marco pode ser uma biografia, né, para vocês saberem um pouco mais sobre Esopo, quem ele era, né, um fabulista aí, mas vocês vão ter que pesquisar um pouquinho aí mais sobre ele. Olha lá, ó. A fábula é uma história curta em que os animais e coisas pensam e falam. Essas histórias são finalizadas com um ensinamento para as pessoas, denominando a moral aí da história. Vocês lembram que eu contei para vocês uma fábula aí? Não é uma fábula, é uma história, mas ela sempre traz um ensinamento. A história da mulher que entrou na caverna e acabou esquecendo o bebê lá dentro. Pois é, qual a moral daquela história ali? Nós nunca devemos esquecer o mais importante. E tem várias fábulas aí, cada uma melhor que a outra, né? Tem da formiguinha aí, tem da cigarra, né? A formiga e a cigarra. Então sempre é relacionada aí as características são animais que conversam, né? E ela sempre tem uma característica aí principal, a fábula, que sempre tem uma moral, né? Um ensinamento para a pessoa. Então a pessoa já identifica logo que é uma fábula. Na página 7 aí, olha lá, ó, essa história aí muita gente conhece. Um lobo, socorro, socorro. Aí as pessoas iam correndo, né? Olha aí, o pastor e o lobo. Todo mundo chegava, quando chegava lá, todo mundo apavorado, e caía na gargalhada, né? E um certo dia realmente aconteceu e ninguém acreditou nele. Então eu fiz assim um apanhadinho, mas vocês vão fazer a leitura aí, viu, gente? Com atenção, olha lá, ó. Façam a leitura aí que é importantíssimo. Ao lado aí tem as palavras, que às vezes surge uma dúvida, né? Aí vai lá e olha o significado. Ó, o número 1 aí embaixo. Converse com os colegas a respeito da fábula, o pastor e o lobo. E do que esse texto aí fez vocês pensarem. Então, o que faz a gente pensar? A mentira é uma coisa saudável? É uma coisa boa? É, gente? Não. A mentira é uma coisa ruim. E ela pode trazer consequências difíceis de lidar, né? Ninguém vai acreditar mais. Quem acredita na pessoa mentirosa? Olha lá o numeral 2. No caderno, cria uma moral da história. Vocês que irão criar um ensinamento aí para a fábula, mostrando que você aprendeu com o texto. Qual foi a lição que você tirou desse texto aí, o pastor e o lobo? Qual o ensinamento? Então, vocês que irão criar. Na página 8, leia o texto a seguir. Ó, supomos, naturalmente, que o que os outros dizem é verdadeiro. Se pensássemos o tempo todo que as palavras só servem para mentir, ninguém ouviria ninguém. Quer dizer, tudo que as pessoas estavam falando, né, ou falavam, no caso é mentira. Então ninguém ia ouvir ninguém. Olha lá, letra A. Converse com os colegas e relacione o texto apresentando com a fábula de Esopo. Então vocês, no caso, isso seria uma conversa, né? Mas é só um balãozinho para você pensar, relacionar o texto aí. Registre suas conclusões. O que vocês acham dessa questão aí, ó? Supondo, naturalmente, que o que os outros dizem é verdadeiro. Se pensássemos o tempo todo dessa forma, né?
as palavras só servem para mentir, ninguém ouviria ninguém. Então, o que vocês concluem desse pedacinho desse texto? Então, vocês irão registrar a conclusão sobre isso aqui, sobre esse textozinho aí, viu? Logo abaixo tem aí, ó, você sabia. Você sabia que 1º de abril é considerado o dia da mentira? E que por isso, neste dia, algumas pessoas fazem brincadeiras que envolvem pequenas mentiras? Então, eu não vou terminar de ler, vocês que vão fazer a leitura aí, viu? Leituras silenciosa ou a leitura oral, né? Vocês podem passar essa informação aí para os pais de vocês, para o irmãozinho ou irmã. Então, fica beleza vocês passarem essa informação aí sobre o dia da mentira. Eu lembro que teve um ano aqui, o dia da mentira, que a turminha gostava muito de comer, né? Aí eu falei que ia dar para eles um quibe feito de jiló. Mas esses meninos ficaram com a raiva, chateados, porque eu sempre falei, não gosto de mentira. Quando eu falo é verdade. E eles ficaram com aquilo, mas tia, eu que não vou comer, não quero, que eu falei que eu também ia participar, né, do lanche. Esses meninos ficaram com a raiva, eu não esqueço desse quibe que eu falei que ia trazer para eles. Mas, gente, teve assim, não foi que eu menti, foi o dia da mentira. Então eles acho que passaram despercebido e eu falei isso, esses ficaram chateados demais. Mas depois era mentira, né? Era brincadeirinha. A mentira com brincadeira é uma coisa, viu, gente? Agora, sério, ó, de jeito nenhum. Página 9, aí, número 4. Pergunte aos seus familiares se eles recordam de alguma brincadeira que vivenciaram ou presenciaram do dia da mentira. Tem umas pessoas aí, né? Tem minha irmã Núbia mesmo, ela já caiu em uma dessas aí, ela falou que nunca mais faz. Soltou a mentira aí para cimar o marido dela. Então, quantas vezes a gente já brincou com o dia da mentira, né? Mas depois a gente fala, ó, te peguei, 1º de abril. Sempre no tom de brincar, sério, jamais. Olha aí, conte aos colegas como essa brincadeira ocorreu. Então você pode, né, questionar em casa, com o pai, com a mãe, ou com um coleguinha no WhatsApp, viu, gente? Nossa aula irá só até aí na página 9, só até o número 4. Boa aula para vocês, fiquem com Deus.